E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Você se importa com tudo, com todos, com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão achar? Se você for só você, você anda se moldando para caber, sorrindo para ser aceito, evitando conflito para não desagradar. Mas a verdade é simples, crua, incômoda. Ninguém liga para você tanto quanto você pensa. E Nietzsche sabia disso. Você vive como se cada passo seu estivesse sendo observado, como se tivesse uma plateia te julgando o tempo todo, como se o mundo inteiro estivesse esperando um erro seu para te cancelar. Mas para pensar, quem é essa plateia? Pessoas que não sabem seu nome, gente que te segue só para comparar a própria vida, colegas que só lembram de você quando precisam de algo. Você está se curvando por atenção de quem não se importa, está se anulando para agradar quem nem percebe. E Nietzsche dizia: aquilo que se faz por amor acontece além do bem e do mal. Sabe o que isso significa? Significa que quando você age pela sua essência, pela sua verdade, você não deve nada a ninguém. Você tem medo. Medo de parecer estranho, de ser excluído, de ficar só. E esse medo te mantém preso, travado, contido. Você engole opiniões, reprime vontades, finge que tá tudo bem, só para continuar sendo aceito por um grupo que você nem respeita. Nietzsche foi ridicularizado, ignorado, chamado de louco, mas ele continuou escrevendo, pensando, vivendo como acreditava, porque ele entendeu uma coisa que você ainda precisa aceitar. Torna-te quem tu és, sem filtro, sem medo, sem a necessidade desesperada de aprovação. Você não nasceu para agradar, você nasceu para viver. Quer um exemplo claro? Pega o Walter White, Breaking Bad, professor bonzinho, educado, discreto. O que ele ganha com isso? Desprezo, desvalorização, solidão. Foi só quando ele disse, foda-se, que nasceu o Heisenberg, e ele assumiu quem realmente era. Não é sobre virar bandido, é sobre parar de pedir licença para ser você. A verdade é, você tem medo de incomodar, mas enquanto você não incomodar ninguém, vai viver como se não existisse. E Nietzsche já dizia, você precisa ter caos dentro de si, para dar à luz uma estrela dançante. Ou seja, a paz que você procura pode estar no confronto que você evita. Vamos falar de culpa? Culpa por dizer não, culpa por não agradar. Culpa por simplesmente existir do seu jeito. Você não foi feito para carregar o mundo. Você não é responsável pelo conforto emocional dos outros. Nietzsche falava da moral dos escravos. É esse sistema invisível que ensina você a se calar, a ser gentil o tempo todo, a pedir desculpas por ser intenso, direto, verdadeiro. Essa moral não liberta. Ela paralisa. Ela domestica. Enquanto você tenta agradar, eles vivem livres. Enquanto você se cala, eles gritam. Quer outro exemplo foda? Itachi Uchiha fez o que era certo, mesmo sendo odiado, mesmo sendo caçado. Ele sabia que a verdade dele não precisava de aplauso, precisava de coragem. E é disso que você precisa. Coragem para ser você, mesmo que ninguém entenda. Você já percebeu que quanto mais você tenta se explicar, menos te entendem? A verdade é que quem quer te compreender, escuta até o silêncio. E quem quer te julgar, vai distorcer até sua melhor intenção. Então fale menos, explique menos, reaja menos. O silêncio é uma arma. O silêncio te protege. Nietzsche dizia, a sabedoria está em saber calar. Quando você fala demais, você se entrega. Quando cala, você observa. E quem observa, domina. Você não precisa de curtidas, nem de aprovação, nem de aplausos. Você precisa de propósito, de clareza, de coragem. Coragem para ser estranho. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para continuar mesmo em silêncio. Vamos de mais um exemplo? Batman. Solitário, odiado, incompreendido. Mas ele não liga, porque não vive para agradar. Vive para cumprir o que acredita. O verdadeiro herói é aquele que aceita ser o vilão na história dos fracos. E se tiver que dizer foda-se para manter a própria alma, ele diz, e você? Ainda vai continuar pedindo desculpas por ser quem é? Você se importa com tudo e isso te esgota. Você se culpa pelo que sente, pelo que não consegue controlar, pelo que falhou. Mas calma, não é sobre abandonar tudo. É sobre escolher o que vale sua energia. Você não pode carregar o mundo nas costas, nem resolver os traumas de todo mundo. Muito menos ser o exemplo perfeito o tempo todo. Foda-se isso. Você não é um manual de conduta. É um ser humano. E seres humanos
Sentem raiva, sentem medo, se contradizem. Aceitar isso é o começo da liberdade. Tá cansado de viver com ansiedade? Tá cansado de pensar demais? De ser bonzinho demais? Então anota essas verdades. Quem mais se importa, geralmente é quem mais sofre. Você não precisa responder tudo. Nem todo silêncio é fraqueza. Nem toda crítica merece resposta. Quem você tenta agradar hoje pode te esquecer amanhã. Você é mais livre quando é mal interpretado e mesmo assim permanece em paz. Quem não respeita seu silêncio não merece ouvir sua verdade. A normalidade é a maior prisão invisível que existe. Pessoas comuns odeiam quem tem coragem de ser diferente. E ninguém que vale a pena vai te amar só se você for previsível. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Seu porquê não pode ser popular, ser amado, ser aceito. Seu porquê tem que ser livre, ser verdadeiro, ser você, mesmo que isso te isole, mesmo que falem mal, mesmo que ninguém entenda. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo o que Nietzsche sentia, um certo cansaço da mediocridade, da falsidade, dessa comédia social que chamam de vida normal. Então eu te pergunto, vai continuar interpretando o papel que te deram? Ou vai começar a escrever o seu? Porque viver agradando é morrer aos poucos. Últimas palavras. Grava isso na alma. Você não é obrigado a sorrir o tempo todo. Você não precisa ser compreendido. Você não deve explicações a quem nunca te ouviu de verdade. Se você for fiel a si mesmo, já venceu. Se for para ser livre, então foda-se todo o resto. Se isso fez sentido para você, comenta. Foda-se o que pensam, porque aqui a gente não vende frase de efeito, a gente fala o que ninguém tem coragem. E se doer, é porque bateu no lugar certo. Até a próxima.